feliz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Olha só, chegamos mais uma terça-feira para continuar essa nossa jornada paulina, falando sobre as epístolas dessas deliciosas cartas, né? E deliciosas e inspiradoras cartas que Paulo encaminhou para as comunidades cristãs, né? E nós estamos no momento falando sobre, falando não, né? Quem está falando é a Sandra, né? Agora, falando sobre a Epístola aos Coríntios, é a segunda Epístola aos Coríntios, e a gente fica aqui, ó, né? Assistindo de camarote para poder ver se consegue aprender alguma coisa, captar alguma mensagem, absorver alguma mensagem que foi passada por Paulo naquele momento e que incrivelmente é tão atual, né? Isso é bem bacana. E junto com a gente tem já a Lucélia, que dá olá a todos e também a voz do além. Adorei, Lucélia! Viva Tavares! Aguardando por esse momento tão contagiante. A nossa voz do além, ela é maravilhosa mesmo. Começa nos dando essa oportunidade de estar apresentando esse estudo para vocês, né? E para mim também, porque eu nunca, na minha vida, imaginei estudar as epístolas e estou aqui estudando, não tinha noção da riqueza que ela é, né? Que elas são para nos trazer todo esse ensinamento. E, assim, graças à Web Rádio Estação da Luz, a gente está fazendo isso junto com vocês, aprendendo junto com vocês, e essas meninas que já faziam esse trabalho lindamente na Casa do Caminho, trouxeram para nós, aqui junto com a Sonja, que agora está com outro programa, trouxeram para nós esse estudo maravilhoso. A gente só tem mesmo que encher o coração de gratidão por vocês e por esse trabalho. Vou deixar a Sandra dar o oizinho, falar primeiro, porque depois, enquanto isso, ela descansa para a gente continuar. Então, boa tarde para todos os que já estão aqui, para a Lucélia que já chegou, os que vão chegar, os que vão ver depois. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que nós formamos uma família tão feliz por podermos buscar esses conhecimentos, não é? Então, aqueles que já têm o coraçãozinho tocado para querer entender mais, né? Vamos chegando, vamos contando para os amigos, né? Porque através das cartas de Paulo a gente começa a conhecer tão melhor Jesus. Porque eu vou te dizer,
a maior parte de nós, uma grande parte, inclusive de espíritas, não tem a noção de quem é esse mestre Jesus. Paulo tinha. Paulo assambarcou, até porque o próprio Jesus, através de Estevão, o inspirava. Então, a gente pode dizer que essas cartas de Paulo são a própria mensagem de Jesus universal para todos nós. Que bom que estamos juntas e podemos desfrutar, né, desses aprendizados todos juntos. É isso. Até me emocionei, porque quando você falou assim, bom estarmos juntos, você já abriu também o começo, né, falando dessa família, né? E é exatamente isso que eu estava pensando quando toda vez que eu olho para a telinha e vejo vocês, que já tive o prazer de ter pessoalmente todas, né? A única que não conseguiu estar junto com a gente foi a Soninha. Mas toda vez que eu olho, eu falo assim, que bênção que eu tenho, né? Que alegria que eu tenho na minha vida poder ter pessoas como vocês para poder me ensinar nessa minha jornada. E um momento muito bom para a minha vida, porque se fosse mais cedo, talvez eu não tivesse a resposta, não tivesse preparada para poder absorver tudo aquilo que vocês têm. Quer dizer, tudo ainda não tenho, mas pelo menos um pouquinho já tem para absorver tudo que vocês têm para trazer. Então, nossa gratidão é muito grande. E eu sei que essa brincadeira toda começou com a Kátia, né, Kátia? Sim. Boa tarde, pessoal. Boa noite, vocês aí de Portugal. É com muita alegria que a gente está aqui novamente e esperamos contar com a presença de vocês, o joinha de vocês. Esperamos contar com as perguntas, a participação, para que nós possamos, no transcorrer dessa nossa tarefa, desse nosso trabalho, que nós possamos alcançar o coração de cada um que está aí, aquilo que palpita dentro do coração de vocês e que nós possamos contaminar vocês com esse vírusinho de Paulo que nos contaminou, que faz com que a gente busque compreender Paulo, o seu pensamento, as suas atitudes, a sua postura, a grande mensagem que ele transmitiu para todos nós através das suas cartas, tão fidedignas ao Cristo. Então, que nós tenhamos uma tarde abençoada e que Jesus abençoe a Sandra para ela nos trazer tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Um grande abraço a todos, sejam todos muito, muito bem-vindos. Tá vendo? Todos somos essa familhona grande. E assim, conheço uma parte da família da Sandra, uma parte da família da Elô, uma parte da família da Kátia, que aliás tem uma filha que é uma escritora maravilhosa, tá, gente? Depois, se quem quiser, pergunte aqui no off, que eu vou dizer qual é o livro incrível dela, que eu estou esperando a parte 2. E temos aqui com a gente hoje, a Soninha está com dificuldade para poder entrar, quem sabe daqui a pouco ela consegue, mas enquanto isso, a gente tem também acho que ela é o equilíbrio, né? Porque ela é tão calma, tão meiga, nossa Elô. Oi, Elô! Ainda bem que meu marido não está ouvindo isso, senão ele iria te desmentir. Olá a todos, né? Com a saudade apertada, porque semana passada eu não pude estar aqui. Então, hoje eu vou tentar recuperar, né, essa energia, essa alegria com todas vocês desse lado e com todos que estão nos acompanhando. E que sejam todos muito bem-vindos para esse banquete, né, de conhecimento, de ensino, que a Sandra vai trazer com muita amorosidade, com certeza, e que nós estejamos disponíveis, né, para absorver tudo isso, né, e mais do que absorver, praticar no nosso dia a dia, né, que é o mais difícil. Mas a gente tenta, a gente vai se esforçando para cada dia a gente dar um passo, né, a mais. Tá? Então, muito, muito legal estar aqui com vocês de novo. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Um beijo enorme a todos, que tenhamos todos um encontro bem fraterno, com muito aprendizado.
Maravilha. E vocês, dependendo de onde vocês estiverem assistindo, independente de onde estiverem assistindo, né, pelo meio que estiverem assistindo, que pode ser pelo YouTube ou pelo Facebook, seja agora no presente ou no futuro, não tem problema. Vocês vão ver essa faixinha que está passando lilás aqui embaixo, ó, WhatsApp tem o número 558498185300. Vocês podem mandar as mensagens de vocês pelo WhatsApp, perguntas, principalmente quem estiver assistindo quando for gravado, tá? Mensagens, perguntas, etc. E comentários a gente aceita também, tranquilo. E quem estiver assistindo ao vivo pode mandar no chatzinho aqui mesmo, já comentar com a gente, fazer perguntas, participar, como por exemplo, começou a nossa Lucélia, tá? Outras pessoas que estão nos assistindo não se identificaram, não tem problema. O importante é que o seu carinho chegue até nós, mas principalmente que o nosso carinho chegue até vocês. E outra coisa que a gente pede gentilmente também, que vocês compartilhem esse estudo com outras pessoas, mesmo que a gente já esteja avançado nas epístolas, não tem problema, é possível a pessoa entrar através da página, eu vou explicar melhor no final, mas ela entra nas playlists, ela vai conseguir, por ordem cronológica, o estudo das epístolas, cada uma das epístolas. Tem gente que correu para maratonar e depois poder alcançar a gente para estar ao vivo, não tem problema, pode ser gravado também, assistam e podem mandar as perguntas mesmo assim, ou os comentários também, acrescentar, se você, olha, tem isso que eu observei, que vocês não comentaram, a gente aceita isso de vocês também, pode ficar à vontade, tá bom? Vocês fazem parte dessa família também. Então, divulguem esse estudo, para as pessoas os amigos, os familiares, porque é gostoso quando a gente pode bater papo sobre aquilo que a gente está aprendendo. E se o tema é um tema muito importante para a nossa construção moral, isso vai ser muito melhor ainda. E quando a gente divulga, curte, né, que é o que até a Kátia lembrou, que é dar o joinha lá, quando faz um comentário também aqui na tela, o computador não, desculpa, as nuvens, os programas, os algoritmos, né, que se chama mais claramente, que são todas as programações da internet, eles vão entender que aquilo é algo relativamente importante. Então, quando alguém busca lá, eu quero saber sobre a Epístola aos Coríntios, segunda Epístola aos Coríntios, o que ele vai fazer? Vai mandar tudo que tem sobre as epístolas. E tem coisas que são boas, né? Boas assim, tem coisas que são confiáveis e tem coisas que não são confiáveis. Então, ele vai dar aquilo que é relevante. Então, se a gente curte aquilo, o tema, ou distribui, passa para outras pessoas também, que também vão assistir, vão curtir, isso vai acabar subindo no ranking, vamos dizer assim, na internet, e vai aparecer entre os primeiros, não que a gente queira ser o primeiro, mas o que a gente quer é que esse estudo maravilhoso que essas meninas fizeram possam chegar até vocês, até as pessoas que realmente estiverem precisando e que aprendam da forma as informações corretas, né? Não estou menosprezando ninguém ou nenhuma religião, tá? Mas a interpretação, que seja uma interpretação correta sobre as epístolas e que sejam também as epístolas corretas, ok? Então, vou repetir, eu falo isso, acho que não é mal nenhum falar, o mal existe porque os bons se calam. Então, vamos fazer o nosso barulho, vamos divulgar aquilo que merece ser divulgado, para que pessoas, já aconteceu comigo de eu estar com o coraçãozinho tão apertado, uma vez em São Paulo, eu liguei o rádio, nossa, caiu uma mensagem que nem sabia que tinha um programa como aquele, deu até um no meu coração. Então, muitas pessoas podem estar precisando disso também, e essas mensagens são muito boas, e a gente aqui está na segunda Epístola aos Coríntios, que fala exatamente também de um sentimento mais triste, talvez, do próprio Paulo, por causa da incompreensão dessa comunidade, e depois a gente vê essa alegria, que a forma correta dele depois chegar até essa comunidade e trazer a mensagem para eles, e no final deu tudo certo. Então, assim, a gente aprender com isso, vamos aprender com esses exemplos que essas meninas gentilmente têm o carinho de trazer para a gente, de estudarem, de prepararem. Antes da gente estar aqui com vocês, quase uma meia hora antes, a gente está aqui com elas preparando, testando, será que vai dar certo, não vai dar certo, como é que eu faço o melhor? Sempre para ser o melhor para vocês, para que você realmente possa aprender
assim, entender, não precisa aceitar, mas entender, né? Para as mensagens, e isso é que é bacana. Então, eu vou parar de falar, porque senão daqui a pouco eu não deixo espaço para a Sandra, e eu fico divagando. A Soninha realmente não conseguiu entrar, ela está com um problema no computador, então agora a gente já vou fazer a nossa oraçãozinha de abertura, pode ser? Para entregar aqui a história para a nossa querida Sandra Boari. Então, nosso Mestre Jesus, neste momento, nos reunimos para refletir sobre essa segunda epístola aos Coríntios, pedindo que possa estar conosco, juntamente com toda a família Paulo de Tarso, esse apóstolo incrível que nos ensina sobre reconciliação, sobre a fé, sobre perseverança, que o Espírito, né, de Jesus e dessa grande família paulina possa iluminar a nossa mente e nosso coração para compreendermos cada ensinamento que for passado aqui e aplicá-los nas nossas vidas. Pedimos também que a nossa querida Sandra seja muito bem intuída na apresentação desse estudo, que suas palavras transmitam toda a luz e toda a verdade de Jesus. Concede-nos, Mestre Jesus, neste momento, humildade e amor, para que possamos compreender com os nossos corações tudo aquilo que for passado. Que assim seja. Pode ligar o microfone, Sandra. Isso, então vamos começar. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá, vou colocar, a Sônia entrou aqui, vou colocar na tela, tá? Ótimo. Então é assim, pessoal, nós terminamos o capítulo 3 para começar a entrar hoje no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. E a gente estava vendo nesse final de capítulo 3 o quanto Paulo se esforça para trazer a sua mensagem ao entendimento daquelas pessoas da melhor maneira possível. É uma coisa interessante, porque nas cartas a gente vai ver que, em alguns momentos, conforme os argumentos que ele usa, conforme a simbologia que ele usa, ele está falando diretamente aos judeus convertidos, né? Porque os judeus tinham conhecimento da Torá, do Velho Testamento, e outras vezes ele fala de uma outra forma para atingir os gentios, que não tinham esse conhecimento dessa forma, né? E nesse final de capítulo 3, então, ele vai utilizar argumentos do Velho Testamento, né? Especificamente sobre Moisés, né? E ele tinha um propósito quando ele usava esse tipo de argumento, que é o de afirmar, principalmente, afirmar que Jesus é o Messias, é o enviado de Deus para estabelecer a nova aliança. Então, aqueles que ouviram a semana passada se lembram de que a gente estava falando das várias alianças que Deus fez com o povo hebreu, né? Desde Abraão, de Davi e Moisés, né? E aqui Paulo está argumentando que a nova aliança é muito diferente das anteriores, porque é uma aliança transformadora. É uma aliança que vai mostrar um novo padrão de vida, que é a vida do Espírito. Então, quem é que trouxe essa nova aliança? Jesus, né? E ele veio impulsionar a espiritualidade no coração dos homens. Porque apesar de eles serem monoteístas, apesar de seguirem todas aquelas regras, eles, na verdade, não tinham a espiritualidade para algo maior, transcendente, né? Eles ficavam muito na superfície mesmo, né? Então, Jesus veio quebrar esses velhos paradigmas, veio mostrar os valores do Espírito.
E a gente até sabe o quanto ele bateu de frente com aquelas coisas das regras da lei mosaica, né? E é isso que Paulo escreve para os coríntios. Paulo está dizendo para eles: a letra mata e o espírito vivifica. Então, ele vai falar, nós paramos nesse trecho aqui, vai falar sobre véus, né? Que, na verdade, nós vimos, não vou repetir, porque vimos a semana passada, mas o simbolismo disso, o que um véu faz? Ele obscurece, né? E Paulo está dizendo que quando eu leio, quando eu estudo, quando eu sei alguma coisa, mas eu estou coberto por véus, eu perco o entendimento essencial daquilo que eu estou estudando. Então, ele dizia o seguinte: temos que sair da teoria. Isso serve para nós vimos isso, o Emmanuel também falou isso para nós, né? Temos que sair da letra. Eu escutava hoje uma coisa muito interessante, que a gente pode ser espírita e saber estudar os livros, ler a série de André Luiz, de Kardec, que a gente pode escutar palestra. Então, você pode ser espírita, mas não necessariamente espiritualista, porque dizia a pessoa, quando você faz com que esses ensinamentos que você aprende nos livros, nas palestras, quando você faz com que eles entrem no seu coração, aí você está espiritualizada, né? Do contrário, você está na superfície, que é o que Paulo está falando, né? Que a gente tem que tirar os véus dos nossos preconceitos, da nossa materialidade que está expressa nos nossos desejos imediatistas, né? Nos nossos desejos mais rasos, esses que impulsionam a humanidade, principalmente pautado no egoísmo, no orgulho, que ainda é aquela trava de todos nós, né? E isso vai tornando as mentes obscurecidas. E aí a gente fica incapaz de ter pensamentos mais elevados, mais espiritualizados, pensamentos e sentimentos que ultrapassem a barreira da matéria, da humanidade, né? Paulo dizia: pensai nas coisas que estão no alto, em outra carta. É você, né, viver em oração, viver em gratidão, tudo isso que a gente tem aprendido nas cartas, né? Então, Paulo diz isso, que somente pela conversão ao Senhor é que o véu cai. E aqui no capítulo 4, logo no começo, ele vai dizer ainda que se o evangelho que ele ensina permanece velado, ele fala, é porque as pessoas que estão escutando estão com o coração fechado, estão perdidas, né? Então, entender os livros sagrados, entender o evangelho, isso, na verdade, é um estudo, são livros, né? Porque o verdadeiro evangelho é a prática do amor. E aí Paulo vai explicar que só praticando tudo isso que ele está ensinando, que ele diz que é o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro evangelho, como a gente vai ver e já viu, havia muitos desvios por parte daqueles falsos mestres, né? Então, toda a argumentação que o Paulo vai fazer nas cartas é para fazer os fiéis entenderem que Jesus espelha os atributos de Deus.
Então, como é que nós conhecemos, né, podemos ter ideia de Deus? Pela luz, pelo esplendor do próprio Mestre Jesus, que é o espelho, né, do Pai. Eu sou um com o Pai, né? E, então ele reflete os ensinamentos de Deus e Paulo reflete os ensinamentos de Jesus. É isso que ele fala. E ele quer o quê? Que todos nós também sejamos espelhos desse evangelho. Todos nós reflitamos essa, essa luz, esse novo modo de viver, esse novo padrão, né? E essa é a grande mudança que Paulo traz em suas cartas, né? Apresentando e falando sobre o homem novo. Então, é bem isso. Então, nós tínhamos parado nesse ponto, fiz essa retomadinha para a gente ter uma ideia. E agora a gente está começando a entrar no capítulo 4, na verdade, e que vai tratar um pouco dessa questão desses superapóstolos, que quando Paulo não estava lá, gente, Paulo estava muito bravo mesmo, porque ele deixou os coríntios bem afinadinhos com a doutrina, com a nova doutrina, a doutrina sã. Deixou a sua comunidade de Coríntio, estava ótima. E aí ele ficou sabendo todas aquelas coisas, né? Que todas as dúvidas que eles tinham a respeito do Paulo mesmo, daquilo que ele fazia, achavam que ele estava meio indeciso, que ele estava louco, enfim. E Paulo ele é um personagem de uma índole, de uma personalidade forte nos seus sentimentos. A gente viu isso e pode ver em todas as cartas que ele escreve, né? E então ele falou: bom, não quero nem ir até Corinto, porque eu não vou estar bem, não vou estar afinado. Eu sei que lá está havendo um desvio daquilo tudo que eu levei para vocês, né? Então, quando ele escreve essa carta, ele sabe que a sua reputação estava sendo atacada, exatamente por esse grupo e que ele denominou superapóstolos, né? Que estavam se infiltrando nas comunidades cristãs, porque eles, na verdade, queriam controlar com as suas ideias, com as suas interpretações, com os seus discursos, aquela comunidade. E, para isso, eles atacavam Paulo, né? E aí o Paulo vai dizer que eles enganavam, que eles seduziam, que eles eram sedutores porque eles tinham uma oratória muito boa, né? E falavam, e também tinham aquelas cartas de apresentação, e Paulo não tinha. E Paulo sabia muito bem como é fácil aquela pessoa que é ingênua, que ainda pauta pela fragilidade, principalmente a fragilidade espiritual, né? Como é fácil da gente ser levado por um líder, por um bom discurso, por uma fala muito potente, muito sedutora, né? Assim é a propaganda, por isso que a gente tem que ter um filtro, a gente tem que ter a razão, o discernimento para todas essas coisas que são comunicadas aí pela internet, pelos meios de comunicação, pelos grandes líderes e até pelos grandes palestrantes, precisa haver um filtro para saber se a pessoa não está sendo levada, né? Porque pode... Eu me lembro, não sei se vocês vão se lembrar, quando, acho que em 2000,
se chamava Tim Jones, eu acho, um líder religioso nos Estados Unidos, que, que ficaram com medo do fim do mundo, alguma coisa. Eu só sei que ele provocou um suicídio coletivo e as pessoas acreditaram naquilo. Então, vejam o perigo da ingenuidade e de você não passar pelo crivo da sua razão, de você ter esse equilíbrio, né? Então, Paulo é muito firme para tratar desse assunto que aparece em várias cartas e em vários capítulos desta carta também. Então, ele vai começar afirmando que ele foi incumbido desse ministério de trazer a figura do Cristo, do Evangelho, como Messias, né? Foi incumbido por Deus para tornar Jesus conhecido de todas aquelas comunidades pelas quais ele viajou, né? Olha a dificuldade, né? O Paulo teve que transformar a vida dele assim para o avesso, porque até o momento em que ele era Saulo, olha o tipo de vida que ele tinha, a crença dele, até fanática, né? Na Torá, na lei de Moisés, o poder que ele tinha, porque ele fazia parte do Sinédrio, a inteligência, o conhecimento de tudo aquilo. Ele falava para pessoas cultas, para pessoas de alto nível. E aí ele teve que fazer não só uma transformação dele interior, né, que foi difícil, mas também uma transformação para adaptar a maneira de ele falar, de ele argumentar, de ele tratar com essas outras pessoas que ele não tinha esse jogo de cintura. Tanto que no começo era só Barnabé que falava. Ele nem conseguia falar nada. Depois é que ele foi se modificando, né? Então, ele diz aqui, já que por misericórdia fomos revestidos de tal ministério. Kátia, desculpa, Sandra, a gente não está vendo a tua apresentação. Deixa eu ver, você não está vendo? Coloquei aqui no palco. Ok. Não está vendo aqui? Agora sim. Então vou falar agora. Tá. É porque eu estava fazendo uma digressão e eu esqueci o slide e viajei. Eu vi, eu fiquei só lembrando todas essas coisas. Mas agora nós vamos voltar para o slide, para o texto aqui do Paulo. Então, nesse capítulo 4, ele vai dizer, né, que ele foi revestido desse ministério, dessa missão, e por mais que ele esteja sendo perseguido, e ele foi perseguido de todas as formas, ele não perde a coragem, né? Então, ele é muito, muito firme. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Ele está se referindo a esses superapóstolos que procuravam seduzir aqueles coríntios daquela comunidade, né? Procedemos sem astúcia e não falsificamos a palavra de Deus. Então, Jesus, ele vai falar, é aquele que reflete o próprio Deus vivo, né? Quando Paulo olha Jesus face a face, vocês imaginem isso, lá na estrada de Damasco, né? Quando ele tem aquela visão, ele percebeu, é uma experiência espiritual que só quem passa é que pode dizer. Mas aí ele sentiu como se ele estivesse olhando a própria glória de Deus.
E então, por essa experiência espiritual, ele parece que ele adquiriu esse conhecimento, esses mistérios do universo e também do plano, né, do próprio Deus, do próprio Jesus, né? Isso a gente viu em Efésios, que ele se apossa do mistério de Deus, ele entende com esse plano de Deus, né? E ele queria compartilhar com todos, porque esse conhecimento é luz, esse conhecimento nos tira do escuro, nos tira destes véus, né? E aí ele vai, né, vai continuar aqui no versículo 4, dizendo que o que empana, o que obscurece, o que tapa, né, o nosso entendimento, é o Deus desse mundo, que obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ele está dizendo o quê? Só o coração dos incrédulos é que não são tocados por esses ensinamentos. Só aqueles que seguem a materialidade, os desejos, o Deus deste mundo, né? E isso também acontece conosco ainda. Se a gente se deixa envolver pelos nossos problemas, pelas nossas preocupações, né, cotidianas, pelos títulos que eu quero, pelo que eu quero, o que eu quero vencer, né? O que acontece? Eu vou me afastando do essencial. Eu esqueço que eu sou um espírito. Eu penso que eu sou só um corpo. E aí eu invisto tudo na matéria, seja em termos da nossa família, do nosso entorno ou de nós mesmos, né? Então, o Paulo falou, quem não está entendendo o que eu estou falando aqui é porque está com o Deus deste mundo, né? E é interessante que ele tira o foco de cima dele, né? Porque ele vai dizer o seguinte no versículo 5, que ele é um servo da equipe de Jesus. O que ele está falando? Eu sou só um servo. Vocês não têm que me achar o máximo. Não sou eu. A glória não é para mim, né? Eu trabalho para Jesus. E a minha missão é tornar conhecidos os ensinamentos de Jesus, né? Então, ele coloca todos os seus argumentos, a sua oratória, para glorificar Jesus. Ele não fala de si mesmo, ele fala de Jesus. E aí, então, é interessante, porque ele vai usar uma imagem, a gente vê que ele usa sempre imagens, né? E ele vai usar essa nova imagem. Trazemos esse tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Porque é muito fácil a gente escutar coisas. A gente sabe, gente, porque a gente escuta os nossos gurus, vamos chamar assim, aqueles que nos ensinam aí, né? Mas a gente tem que dar mais valor ao conteúdo e não ao que está fora, nem não ao que quem está falando. E Paulo estava dizendo exatamente isso, né? Então, o Paulo vai admitir que ele é frágil, já admitiu várias vezes, que ele também é frágil, que ele também erra, que ele também é humano, né? Mas que a verdade só pode florescer em vasos, em recipientes humildes, né? Não aqueles que se glorificam a si mesmo. Ele está falando desse vasos de argila, né? Então, trazemos esse tesouro. Qual tesouro que o Paulo está falando que ele traz? Ele traz a boa nova, ele traz o evangelho de Jesus,
os ensinamentos de Jesus. Ele é um vaso de argila. Olha que interessante, né? E é interessante porque, como os ensinamentos vêm através de Paulo, da espiritualidade do próprio Jesus, né? É a espiritualidade sempre acompanhando os missionários, atuando sobre a fragilidade de todos esses missionários que têm percorrido né, a história toda, né? E aqueles, vamos ver o Chico Xavier, por exemplo, né? Um vaso de barro, um vaso de argila, né? Então, o conteúdo é para a glória de Deus. E aí é interessante a gente lembrar que o próprio Jesus disse que o Paulo era um vaso escolhido, né? Esse é o meu vaso escolhido. Então, ele lembra disso quando ele fala que ele é um vaso de barro. E aí a gente vai fazer uma reflexão com Emmanuel também, né? Porque Paulo quer que ninguém confunda o servo com o mestre. O mestre é Jesus, ele é o servo. O vaso com o conteúdo. Ele é o vaso de argila. O conteúdo é a mensagem de Jesus, né? Então, ele alertava aqueles coríntios para eles não perderem o foco daquilo que era importante. A embalagem não é importante, o conteúdo é. Vamos ver quando a gente recebe, né, algum presente, alguma coisa, a gente dá muito valor para a embalagem. Às vezes até um livro tem uma embalagem, uma capa maravilhosa, né? Mas o que interessa realmente é o conteúdo dessa embalagem, o conteúdo, né? E o que Paulo estava dizendo para os coríntios é que eles estavam dando mais importância para a embalagem, para aquilo que aqueles falsos apóstolos lá estavam pregando, né? E Paulo dizia que ele pregava o seu modo de vida com as suas fragilidades. Então, ele vai dizer, Emmanuel vai nos ajudar escrevendo assim: em assuntos da vida cristã, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porque sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Então, não adianta querer levar os louros, não adianta querer levar o prêmio daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está querendo comunicar, porque o planificador é o próprio mestre, né? Então, como verdadeiros cristãos, não se justifica mais que a gente tenha esses apegos às coisas materiais, né? Aos deuses do mundo. E o Emmanuel vai dizer que é preciso tirar o foco da nossa individualidade para trabalhar pelo Evangelho, para fazer a nossa parte, sem esperar qualquer tipo de recompensa do mundo. Então, são os nossos exemplos nas tarefas do nosso dia a dia, né? A gente tem que aprender a dar mais valor ao conteúdo do que à forma. E aí, um estudioso, John MacArthur, é um livro que eu li, né, para preparar essa aula, ele vai falar uma coisa sobre persistência espiritual. Ele vai enfatizar nesses versículos 3 coisas para que a gente tenha uma persistência, uma perseverança espiritual. E ele vai dizer: valorizar a força espiritual sobre a força física. Ou seja, é eu estar sempre em contato com o meu eu maior, com a minha essência, é eu saber que eu sou espírito, que esse corpo físico, essas coisas todas são transitórias. Então, valorizar o meu eu espiritual. Estimar mais o futuro do que o presente. No sentido, eu entendo,
O presente é muito importante, porque nós plantamos coisas no presente que vão frutificar no futuro. Mas tem gente que não pensa, não existe o futuro, né? Não existe o depois, não existe a vida após a vida. Então a pessoa faz tudo o que lhe dá na telha, porque só se vive uma vez. Então eu entendo que nós temos que estimar esse futuro maior ao qual nós estamos destinados. E qual é esse futuro maior? É sermos espíritos puros. Paulo fala isso em todas as suas cartas, né? Nós estamos sendo trabalhados, preparados, amassados no nosso barro para nos tornarmos espíritos puros. Então, isso é no futuro, né? E valorizar mais as verdades eternas que as temporais. Então, é ter essa noção de eternidade, de espírito imortal, né? Em detrimento das coisas transitórias, passageiras. A gente vê acontecendo tanta coisa no mundo inteiro, né, gente? Tanta coisa que a gente fala, meu Deus, mas a gente já vê que tudo isso passa como uma onda no mar, né? Passa, como já passou Roma, como já passou Grécia, como já passaram tantos impérios, aquilo acaba, porque é tudo transitório. O que fica? As verdades eternas. E aí, então, Paulo entra no versículo 8, em que ele vai falar das suas tribulações. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Somos postos em extrema dificuldade, mas não vencidos. Olha a firmeza desse homem. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos prostrados por terra, mas não aniquilados, né? Então ele afirma que mesmo perseguido, preso, apedrejado, mal visto, desprezado, ele não muda as suas convicções. Ele fica firme na missão que lhe foi confiada. Ele vai prosseguir com coragem diante dos obstáculos, e mesmo quando ele se sente desanimado. E a gente viu no início dessa carta que ele estava, né, emocionalmente desanimado, né, porque ele é humano. Mas todas as vezes que isso acontece, ele recebe o reforço espiritual, a consolação de Deus. Se vocês lembrarem, lá no capítulo 1, ele fala sobre consolação, o começo do capítulo inteiro. Ele usa mais de 10 vezes a palavra consolação, né? Então, ele vai dizer que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós possamos consolar aqueles que também estão atribulados, né? E é isso que a gente tem que fazer. Em vez da gente ficar se vitimizando quando a gente está numa situação pesada, né? Numa situação difícil, a gente tem mais é que buscar consolação, buscar a força, buscar em Deus ter essa fé que Paulo tinha, né? Buscar o exemplo do Mestre Jesus e prosseguir, né? Porque Paulo vai dizer que o apóstolo genuíno não tem vida fácil, não, né? Não pensa que ser apóstolo, na ingenuidade dos apóstolos lá no começo, né, de Tiago e João, eles achavam que a vida era bonita. João Marcos também, quando quis viajar com Estevão, com Barnabé e Paulo, achava que ia ser uma coisa assim de aventura, né? E depois eles viram que não era nada disso. João e Tiago foi pedido que eles se sentassem à direita e à esquerda de Jesus, né? Porque eles achavam que iam ter glória. Judas fez o que fez porque achava que Jesus ia ter uma glória mundana. É difícil entender, só depois que eles foram entendendo, né? Que quem segue a vida de apóstolo de Jesus, a gente está tentando ser aprendiz
e já é difícil, né? Imagine apóstolo, né? Porque o apóstolo tem que espelhar no próprio corpo a imagem de Jesus. É isso que Paulo fala nesses versículos. Que a morte, o sacrifício, a perseguição que Jesus sofreu, ele também tem que refletir isso, essa imagem, no seu próprio corpo, né? Porque o evangelho de Jesus é um evangelho de morte e de ressurreição. Se você quiser a ressurreição, você tem que estar preparado para a crucificação. Tem que viver o evangelho no seu próprio corpo. Tem que ser o espelho do mestre, exemplificar, né? E é isso que o Espiritismo nos clareia na questão 625. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Então, é a ele que nós temos que refletir, né? E ele vai falar, eu vou falar daqui a pouco desse salmo aqui, porque ele vai falar, acreditei e por isso falei. Isso está num salmo. E ele fala, eu falo aquilo que eu sei que é verdade. Nós já vamos ver isso. E lá no versículo 10, ele vai falar o que acabamos de explanar, né? Incessantemente e por toda parte, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo, né? E ele termina esse capítulo dizendo que, assim como Davi escreveu nos seus salmos, acreditei e por isso falei, ele também crê e por isso ele fala naquilo que ele acredita. E era isso que ele acreditava. Assim como Deus ressuscitou Jesus, assim também todos nós seremos ressuscitados. Agora, gente, vamos lembrar, a Kátia trouxe essa informação, vamos lembrar que a linguagem do Paulo, o que ele está falando, né? O que era a ressurreição para Paulo, que essa palavra traz, nós já vimos isso, muitas dúvidas, né? Então, o que é essa ressurreição para Paulo? A gente tem aqui uma imagem da escala espírita para a gente ter essa noção de progressão, né? Nós estamos fazendo parte da terceira ordem de espíritos imperfeitos. Está difícil de pegar a rabeirinha aqui da segunda ordem, né? Mas a nossa meta é chegar a espíritos puros, ultrapassar e continuar, porque a escala não termina por aí. Então, para que a gente possa evoluir, nós precisamos atravessar inúmeras existências, inúmeros aprendizados. Precisamos ir amadurecendo, porque o nosso espírito ainda é muito infantil. E isso é da lei divina. Como é que a gente faz isso? Reencarnando várias vezes, para sairmos do estado de espíritos imperfeitos. Só que é assim, gente, a gente sai do muitíssimo imperfeito para o muito imperfeito, para mais ou menos imperfeito, para o pouco imperfeito. Então, a gente demora muito em cada ordem, né? Não é de uma hora para outra, porque esse aprendizado ele é demorado, é uma limpeza que tem que ir fazendo no nosso perispírito, né? Imagine até chegar no topo dessa escala, né? Qual é a característica desses espíritos puros? Isso está no livro dos Espíritos também, né? Eles não sofrem influência nenhuma da matéria. Está no livro dos Espíritos isso. Então, eles são totalmente desmaterializados. Mesmo quando eles reencarnam, encarnam, né? Como Jesus em missão, eles não se deixam mais influenciar pela matéria.
Sua superioridade intelectual e moral é absoluta. Eles já percorreram todos os graus dessa escala e já se libertaram de toda a impureza e de toda a materialidade. Eles não precisam mais reencarnar. E isso é ressurreição. Então, o que é ressurreição? É o fim do processo evolutivo. Então, isso é ressurreição, né? Depois que eu encarnei e reencarnei trocentas milhões de vezes para ir limpando a última encarnação, né? Isso também está sendo perguntado lá no Livro dos Espíritos. Que fica o espírito depois da última encarnação? Espírito puro, não precisa mais reencarnar. Então, aí é a ressurreição, é desfrutar a vida no seio de Deus. Cristo ressuscitou. Nós vamos reencarnar ainda muitas e muitas vezes. Ficou claro isso? A Kátia já tinha explicado, eu retomei, porque o Paulo retomou ele retoma, né, essas ideias nas suas cartas. Sandra, já agora eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que eu queria que tu clarificasse um pouquinho mais. Ou seja, o que é que significa, no nosso conceito, crucificar o nosso corpo para nós espíritas? Como tu falavas há pouco, né? Que eu queria dizer que nós tínhamos que crucificar o nosso corpo é no sentido de transformação moral, né? Ou seja, é nesse sentido. Dá um bocadinho mais de informação sobre isso, como é que nós podemos fazer isso, o que é crucificar para nós espíritas? Então, quando Paulo fala, né, que nós devemos, ele, no caso, refletir o Cristo em tudo, na morte e na ressurreição, na crucificação e na ressurreição. Tudo isso aquele caso, não podemos ficar na letra. Paulo fala sempre no sentido espiritual, sempre, né? Então, essa crucificação sempre vai se referir às nossas inferioridades, né? É isso que eu tenho que crucificar, meu orgulho, meu preconceito, meu egoísmo, minha fala violenta, tudo que eu tiver de imperfeição, e temos muitos, porque nós estamos nesse estágio evolutivo. Então, é nesse sentido, quer dizer, eu não evoluo se eu não ressuscito, se eu não crucificar isso tudo. E isso transparece no próprio corpo. O Paulo fala isso, né? Ele fez aí uma transposição. Mas não significa flagelação, por exemplo, porque muitas denominações religiosas entendiam essa crucificação como flagelação do próprio corpo, né? Para que, sofrendo no corpo, você apagasse os seus defeitos. Não é assim que se apaga defeito. Você apaga defeito amando. É isso que Jesus ensinou, né? O corpo. Por que ele teve aquela cena tão triste que nos comove tanto da crucificação? Que precisava ser uma cena chocante dessa forma, né? Para mostrar o seguinte: o corpo o Paulo vai falar isso agora daqui a pouco. O corpo é uma roupa velha. Fica aí. Tá vendo? Eu estou morto, bem morto. Todo mundo comprovou que aquele corpo não tinha mais condição de vida nenhum, porque ele foi flagelado, torturado, enfiou lança, fizeram tudo que podiam, né? E todo mundo acompanhando aquilo, né? E aí o que ele faz? Ele mostra que o corpo verdadeiro sobreviveu, viveu. O corpo espiritual é o verdadeiro, né? E o corpo dele é ressuscitado, porque ele já é espírito puro. O nosso ainda está
A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, eu vou retomar essa ideia, porque o Paulo fala isso aqui. Ele fala que o nosso corpo celeste, que seria o nosso perispírito puro, ele está recoberto pelo nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito, que também vai mudando de acordo com a nossa evolução, né? Mas ele ainda tem as marcas das nossas manchas todas. Então, ele serve para esse corpo, né? Para o corpo físico. O corpo físico desencarna, sobra o corpo espiritual. O corpo celeste ainda está na nossa essência ainda. Ele só vai ressurgir lá na última etapa. É mais ou menos isso. Então, essa crucificação do corpo é no sentido espiritual, né? Imitar Jesus na vida que ele trouxe para a gente, no modo de relacionar-se, porque Jesus veio nos ensinar a nos relacionar, amor ao próximo. Ele veio ensinar isso. Tá vendo? Vocês têm que fazer esse, o caminho é esse. Se vocês não fazem isso, não adianta ficar lá fazendo sacrifício, levando cordeiro, fazendo isso, não adianta nada. Não adianta lavar a mão, lavar prato, não adianta. Tem que mudar, transformar. Então, esse é o caminho. Paulo deu isso perfeitamente. Sentiu isso e queria transmitir. Então, nós também precisamos entender isso. Porque senão a gente fica na superfície, na teoria, não penetra na essência da mensagem de Jesus. Consegui responder? Senão vocês podem me auxiliar. Sim, foi entendível. Obrigada. Mais alguém quer falar? Vamos em frente mais um pouquinho? Pode ir. Então, vamos lá. Então, Paulo, agora no versículo 16, capítulo 4, vai falar sobre a questão do homem interior. E aí ele reafirma que ele não vai se deixar abater pelas dificuldades, né? Então, ele fala, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem exterior é a matéria, né? E a matéria do Paulo estava ruim, muito ruim, porque o tanto que ele apanhou, o tanto que ele ficou preso, que ele sofreu fome, enfim, a gente vê pela descrição até no Paulo e Estevão, né? As necessidades todas que eles passavam. Então, é óbvio que o físico vai deteriorando. E ele falou, embora vá caminhando para a ruína, o homem interior se renova dia a dia. Então, o que significa isso? Que a dor, minha gente, burila as pessoas, torna as pessoas mais fortes, mais maduras, mais conscientes, mais aptas a pensarem nos outros, né? A perceber o sofrimento dos outros, porque as situações difíceis, elas nos desgastam por fora, mas elas fortalecem o nosso espírito. E aí a gente pensa outra vez nessa questão do barro, da argila, né? Que para formar aquele vaso bonito de cerâmica, ela tem que ir para o forno de altas temperaturas, né? Como é o nome dele? Jesus no Lar, do Neio Lúcio, ele fala sobre o lar, os lares, né? E ele fala que o lar é como se fosse um forno quente, que dá têmpera para os espíritos que estão reunidos naquele lar. Assim como você tem que pôr uma comida para ela ficar boa no fogo alto, né? Então, essa imagem, tudo isso é simbolismo, né? É imagem. A dor, né? O sofrimento,
está relacionado com as altas temperaturas. Então, quanto mais Paulo sofria, mais ele ficava convencido de tudo aquilo que ele tinha que fazer, e mais fortalecido ele ficava. E ele seguia sempre em frente, enfrentando os desafios, né? E aí ele diz para os coríntios, para eles também não se desanimarem diante do sofrimento, dos fracassos, né? Mas que eles permanecessem fiéis a Deus, como Paulo permanecia. E sempre ele fala para louvar a Deus, dar graças a Deus, né? E aí ele vai falar sobre uma questão do eterno e do transitório. Quando ele diz: não olhamos para as coisas que se veem, mas as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Kátia, Sandra, Então, desculpa. se Posso, fala. posso voltar um pouquinho para perguntar? Quando você fala ali, né, do homem exterior, esse homem exterior a gente poderia colocar também como se fosse a interpretação de Paulo lá para a carne, para carne, né, que é sarx? Seria esse homem exterior, aquele que vem com defeitos, com influências da matéria, essas coisas todas? Vamos. Quando Paulo fala em sarx, que é o termo grego que ele usa, sarx, ele fala os desejos da carne. Quando ele fala em carne, ele está falando de todas as más inclinações individuais e coletivas da humanidade. Ele está falando de tudo que a gente trouxe desde o pecado original de Adão e Eva, que é uma parábola, mas que demonstra o quê? A rebeldia do homem em obedecer às leis de Deus. Isso que essa parábola representa. Eu desconfiei de Deus, Deus quer que eu não coma dessa árvore. Porque daí fui tentado, e daí não, eu vou fazer do meu jeito. Toda vez que o homem quer fazer do seu jeito, ele quer ter o controle. Ele se afasta de Deus, não gravita mais em torno de Deus, e ele dá vazão às suas más inclinações. Aquilo que ele acha, que ele quer, que ele pensa, seus desejos, e assim ele vai multiplicando isso daí, né? Isso que significa, por exemplo, Caim, que sobrou Caim, matou Abel, que também é uma parábola aí, multiplicou as más inclinações. Bom, isso é carne para Paulo, sarx. O homem exterior é o homem terreno. O homem terreno ele pode estar imbuído de muitas más inclinações, mas ele pode ter virtudes também, ele pode ser melhor, ser pior, né? O homem exterior é o homem encarnado, é o homem terreno, a carne, tudo isso vai deteriorando, é transitório, né? Eu posso acabar com o meu homem exterior, ele vai desencarnar, ele vai morrer, mas eu posso continuar com as minhas más inclinações, mesmo no plano espiritual. Porque isso é uma questão moral, uma questão interna, uma questão de rebeldia, de afastamento de Deus. Então, eu penso que é um pouco diferente quando ele usa em várias cartas essa questão dos desejos da carne, eu estou ligado a esse desejo da carne, e quando ele fala do homem exterior, que não é o homem, a sua essência, é o homem encarnado. Penso que seja isso, Eurídice. Pode falar, Kátia. Posso dizer como eu entendi? Para mim, o homem exterior é o corpo do encarnado.
Porque mesmo no corpo, mesmo encarnado, a gente tem um homem interior também, que a partir das experiências na matéria vai se modificando internamente, vai se melhorando dia a dia. Folgo em pensar que a gente aproveite as encarnações, mas eu acho que a gente já teve situações de várias encarnações em que a gente voltou do mesmo jeito que veio. Mas acredito que, na atual circunstância, sabendo tudo que nós sabemos, alguma coisa a gente modifica internamente. A gente trabalha o homem interior a partir das vivências na matéria em que o homem exterior atua. Quando a gente vem a falecer, o homem exterior, que é o corpo de carne, a veste carnal, fica na terra. O homem interior, que foi trabalhado nessa experiência terrena, se modificou, se renovou um tanto. Né? Isso. Pelo menos é isso que eu... Eu entendi assim também, acho que é bem isso mesmo. Tá? Obrigada, Bom, meninas. continuamos mais um pouquinho? Sim, pode ir. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, ele está falando essa questão de não olhamos para as coisas que se veem, mas as que não se veem, né? Porque o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. E aí, eu lembrei do livro do Pequeno Príncipe, né? Do Saint-Exupéry, que o essencial é invisível para os olhos, né? Então, a gente pensa que, em geral, né? A gente pensa se tratar da dualidade vida material e vida espiritual, e que a gente deve se concentrar só na vida espiritual, né? Porque daí fala que vamos ver só as coisas transcendentes, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente é um ser carnal, né? Um ser exterior, aí como falou. E enquanto nós estamos encarnados, nós precisamos nos preocupar com os problemas materiais, né? Nós temos que viver no mundo sem ser do mundo. Essa que é o grande pulo do gato, né? Não se apegar, não se desesperar quando as coisas não dão certo, né? Porque daí a gente entende que essa vida ela é transitória, que ela é uma passagem, que ela é passageira. Mas isso não significa que, porque ela é passageira, eu vou viver alienado, vou viver sem me preocupar com nada disso, né? Então, é assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, estou lembrando agora, tem um item, no Sede Perfeitos, que ele vai dizer cuidar do corpo e do espírito, porque nós somos as duas coisas. Nós somos o homem exterior e o homem interior. Então, dar o devido valor para um e para outro, mas tratar dos dois, porque eles estão interligados, né? Nós não somos seres separados, nós somos seres interligados, né? Então, Paulo pode ter querido dizer nesse versículo, dando um sentido de mundo presente em contraste com o mundo futuro. Então, o mundo em que nós estamos inseridos agora e que nós podemos vivenciar, ele é transitório, porque tudo passa, tudo transforma, tudo evolui, tudo, a gente vê, não fica nada. Acabamos de falar isso agora há pouco, né? E o mundo futuro é o mundo celeste, né? É o reino de Deus, é a morada dos espíritos puros. E esse a gente não pode ver, a gente não vê mesmo. A gente não consegue nem imaginar como é que é esse mundo celeste, esse mundo dos espíritos puros. Então,
talvez esses versículos também tenham a ver, é mais uma interpretação aí que os estudiosos deram para a gente. E aí vem Emmanuel, né, para a gente terminar esse capítulo, nos trazendo esse texto tão bonito que está em Fonte Viva, se chama Do Berço ao Túmulo, e ele vai dizer o seguinte: a flor que vemos passa breve, mas o seu perfume fica e nos enriquece. Olha que bonito. A Acrópole de Atenas vai desaparecendo aos poucos, mas a cultura grega é imortal na glória terrestre. A cruz foi um instrumento de tortura imposto a Jesus e foi vista por todos, mas o Espírito do Cristo, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais. E ele vai dizer para que a gente não se apegue demasiadamente para as coisas transitórias, né? Para essa casca da vida, das coisas da vida, que são enganosas, são ilusórias. É isso que ele está falando, né? Nessa poesia que ele fez aqui. E aí ele termina dizendo que a gente use aquilo que a gente vê para entesourar aquilo que a gente não pode ver ainda. E que a gente torne a nossa vida útil, aprendendo, trabalhando e servindo. Isso é o principal, gente, né? Então, nós temos que entender essa transitoriedade da vida, essa passagem da vida, das coisas que ficam tudo. Às vezes a pessoa, nossa, sofre tanto, faz coisas que não poderia nem imaginar, né? Para obter certos privilégios, certos valores, certas coisas, fica tudo aí, né? Porque não tem a noção nem de transitoriedade e muito menos de vida imortal, de espírito. Então, o que sobra? É uma vida útil. O que é uma vida útil? Uma vida que eu faço bem, que eu ajudo a quem eu posso, no meu entorno, aquilo que está, que eu seja uma pessoa que harmonize, que pacifique. Era o que Jesus falava, né? Bem-aventurados os pacificadores. É uma das coisas mais difíceis, é ser pacificador. E a gente não está pensando em Gandhi, nem nada disso. A gente está pensando em ser pacificador no nosso lar, né? Como é que eu sou um pacificador na minha casa? Quando vem um, berra daqui, o outro ofende dali, o outro não se dá bem, né? Normalmente a gente põe mais lenha na fogueira, porque a gente não aguenta receber uma ofensa. O sangue ferve. Então, nesse momento, a gente tem que ser útil naquele momento ali, né? Porque tudo aquilo vai passar. Vai ficar o que de bom ou de ruim eu fizer naquele momento, né? Então, aí, o Emmanuel esclarece bem essa questão do que é transitório, do que a gente vê e do que a gente não vê. Eu vou deixar para vocês falarem agora, porque nós vamos entrar no capítulo 5, que é muito simbólico. O Paulo vai trazer aqui, nós estamos com 5:19. Você acha? Euridice, você que diz. Eu acho que a gente podia deixar, porque tem muito símbolo aqui que não seria legal. Você acha que podemos parar? Podemos, aí a gente pode comentar, as pessoas também que estão assistindo, se quiserem fazer alguma pergunta, comentar também, pode comentar. Eu gostaria de falar uma coisa, posso? Muita coisa pode falar.
Eu acho muito interessante essa fala de Paulo nessa carta que diz: a letra mata e o espírito vivifica, que é tudo que você falou aí nesse capítulo 4, né? Que tem a ver com a distinção que a gente faz entre o que é eterno e o que é temporário, o que é passageiro. E quando nós colocamos nesse versículo aí, a letra mata e o espírito vivifica, esse entendimento de que as coisas que são transitórias morrem. As coisas que são transitórias, elas desaparecem da nossa vida, elas passam, elas não ficam. E aquilo que é eterno, o nosso foco naquilo que é eterno é o que vai permanecer conosco. Então, quando a gente está fazendo esse estudo todo, o que nos leva a buscar entendimento é muito em cima desse versículo de Paulo, que a letra mata e o espírito vivifica. A gente vai buscar o entendimento daquilo que vai ficar, aquilo que é a essência. Quando a gente estuda fenomenologia, a gente vê que a busca da essência é o atributo da fenomenologia. E buscar a essência das coisas e compreender a essência das coisas, o que faz com que as coisas sejam o que elas devem ser. Então, descobrir a essência dos ensinamentos de Paulo faz com que a gente extraia da letra, dos versículos em si, extraia da letra aquele conteúdo significativo que vai permanecer conosco, que pode ser enxertado na nossa vida. Então, eu acho muito, muito importante esse olhar para a vida, porque não é só compreender isso. Sim, tá bom, tem que buscar a essência, pronto. É a maneira como a gente vive. Em tudo que nós aprendemos está contida uma forma de mudança, uma forma de viver diferente. Então, viver diferente com o intuito de extrair a essência, a espiritualidade daquilo que é material, porque nada que acontece na matéria, nada que a gente vive na matéria é só por ser na matéria. Ele tem uma razão espiritual para estar lá. Todos os acontecimentos, todas as pessoas que passam pela nossa vida, todas as situações que nós acabamos tendo que enfrentar, têm um significado espiritual. E quando nós não nos permitirmos entender esse significado espiritual, a vida material ela é pobre, desprovida de sentido. Ela é desprovida de força, ela é desprovida de crescimento, ela é muito fraquinha. Porque se a gente for viver para tudo que desaparece, vejam que a gente viveu por nada, a gente viveu sem nenhum objetivo, sem nem carregar nenhuma essência. Então, isso tudo, para mim, é o básico de todo o entendimento dessa busca de essência que a gente tem que ter. Todo o entendimento do sentido e do propósito da nossa existência. Isso faz com que nós vivamos diferente. Isso faz com que o nosso olhar para a vida se modifique. E é essa chama que a gente viu acender no nosso coração, que a gente queria que acendesse no coração das pessoas. Não sei se eu extrapolei, mas é muito, muito. Isso. Mas isso que você fala também vem muito assim, quando esse desprendimento, né? Se a gente olha, que nem a Sandra apresentou, né? Reapresentou aí a primeira, segunda, terceira ordem. Se a gente olha muito para o imediatismo, a gente acaba vivendo mesmo nessa materialidade, né? Porque quando você passar a enxergar o além, né? Esse infinito
né? Você passa a enxergar isso, você já se desprende um pouco dessa materialidade, porque você já está vendo outras possibilidades, outras oportunidades, outras vidas que você pode levar, e mesmo que você não acredite em outras vidas, mas só o fato de você olhar para um ponto mais longe do que aquele ponto que você está, você já abre o seu horizonte, e aí acho que você já começa a enxergar um pouco mais com os olhos desse espírito, eu acho, né? Porque você não tá, o seu campo de proteção aumenta, né? Aquela coisa que a gente tem, meu campo de proteção é 1 metro, geralmente as pessoas são 1 metro, né? Dizem, que é o meu campo de segurança, né? Mas aí o seu campo de segurança aumenta, porque você entende que tem todo um infinito maravilhoso te esperando lá na frente, tem todo um objetivo que é de chegarmos todos a essa ressurreição de Paulo, né? Ou então a sermos Cristos, né, pela vontade de Deus, todos, independente de qualquer um. Então, quando você enxerga isso, te diminui um pouco esse peso nas suas costas, esse seu medo de perder tudo aquilo que você tem, né, que é a materialidade, porque a gente não tem medo de perder a saúde, é engraçado. A gente tem medo, claro, mas antes de perder a saúde, a gente mais tem medo de perder, por exemplo, uma casa, um carro, né? Os bens materiais vêm, o interesse dos bens materiais vem primeiro do que dos bens que te acrescentam na vida, né? Não sei, essa é a minha visão. De minha parte, eu entendo que esse olhar para o que de espiritual tem em cada acontecimento hoje, aqui, agora, da minha vida, não é eu ficar olhando para o futuro como se só lá me importasse. Eu só vou chegar lá se eu viver hoje e aqui agora. Então, é o que o aqui e agora me traz e o que esse aqui agora simboliza para mim da espiritualidade que eu tenho que alçar, que eu tenho que alcançar, que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que melhorar. Então, o recado que a matéria me dá sobre a espiritualidade de mim mesma. Então, eu preciso olhar para as coisas e entender o que eu preciso fazer dentro de mim, no processo espiritual da minha vida, do meu ser, para galgar passos e passos na evolução do espírito. Que é por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui para ser bem-sucedida na vida. Eu estou aqui para conseguir avançar um tanto na minha evolução espiritual. E eu só vou fazer isso se eu modificar a maneira como eu vivo as questões da matéria. Ou seja, eu vou olhar para o espírito a partir do entendimento que a matéria me dá dele. Então, não é que eu vou ficar focando na vida espiritual que eu vou ter. Ela vai ser consequência do que eu fizer hoje. Então, o meu foco está aqui agora. Eu vivo aqui agora, entendendo que aqui agora eu estou recebendo constantemente estímulos e interpretações, ideias e recados que a minha evolução espiritual, sei lá, dos meus mentores, do próprio infinito, do próprio Deus, se a gente quer dizer, que me contam sobre as minhas possibilidades de desenvolvimento espiritual aqui e agora. Porque não adianta eu querer ser um espírito puro, ficar sonhando com o dia que eu for espírito puro, se eu não limpar hoje, a partir das dificuldades que eu vivo, as minhas más inclinações. Então, eu entender que más inclinações são essas. O que essa dor tá querendo dizer para mim? Como é que eu posso entender o recado de Deus a partir dessa dor que chega para mim? Então, é isso que eu digo de olhar a essência, olhar a espiritualidade por trás da materialidade. O que uma doença está contando sobre mim? O que uma perda está contando sobre mim? Na maioria das vezes, eu acho que grande parte das vezes, as dores que a gente passa são
motivos de afirmação da nossa fé. E então a gente precisa fortalecer nossa fé e ampliar a nossa capacidade de entender essa espiritualidade por trás da materialidade. A Sandra acho que vai ter que dar uma saidinha rápida, né, Sandra? Urgente. Eu estou aguardando aqui uma... desculpe, viu, gente? Mas ainda bem que deu para acabar e vocês seguram aí. Que eu perdi um pouco o foco, mas talvez... Eu estou esperando uma ligação aqui, talvez eu tenha que sair, tá bom? Por enquanto, eu vou ficar aqui com vocês, tá? Não, nós já acabamos já também. Vou deixar a Sônia quer falar, e a Heloísa também, para a gente já concluir. Ai, desculpa se eu me estendi muito. Não, mas complementou. Fala aí, Luísa. Isso fica para outra oportunidade. Fala aí, Luísa. Não, é que, assim, só complementando o que a Sandra explicou na aula, eu assisti, eu revi uma palestra do Divaldo ontem, e ele falando que, assim, o grande mal, né, nosso é a ilusão. Qual que é a nossa ilusão? É a ilusão de que a nossa vida começa no berço e termina no túmulo. Então, a gente vive nessa ilusão de que a vida é só isso, que a nossa vida, né, é esse intervalo de tempo. Então, se você não aumenta a percepção, se você não entende que nós somos almas imortais, fica muito difícil você lidar com a dor, né? Que é uma das maiores dificuldades nossas, é lidar com a dor. Não estou falando a dor de uma topada na mesa, né? O seu dedão ficar inchado, mas aquela dor moral, o sofrimento moral que a gente passa na nossa vida, com as perdas, né? Com o desencarne de um ente querido, com uma doença, com a traição, com todos esses sentimentos. Então, a gente fica muito focado no agora, nesse sentido. A gente tem que se focar no agora, que não, como a Kátia falou, de cada situação que a gente vive tem algum significado, alguma justificativa, porque nada é por acaso. Então, todos os nossos sofrimentos, eles têm uma causa. E sendo a causa vindo da espiritualidade ou vindo de Deus, se Deus é justo, a causa é justa, né? A gente sempre ouve falar isso. O Haroldo mesmo sempre fala, não tem nenhum tem muita injustiça no mundo, mas não tem nenhum injustiçado. Ele sempre fala isso, né? Então, quando a gente entende isso, a nossa percepção aumenta também. Porque ele até comentou assim, os cientistas americanos fizeram vários testes, eles chegaram à conclusão que existe vida após a morte. Só que a experiência, o estudo deles terminou aí, né? Mas se eu tenho essa informação que a minha alma é imortal, o que eu tenho que fazer com essa informação? Porque assim como eu sou imortal, o meu inimigo também é imortal, a pessoa que eu não gosto muito também é imortal. Então, eles pararam a pesquisa nesse ponto. Existe sim vida após a morte. Mas eles não falaram o que eu faço com essa informação, porque o que eu faço com essa informação é muito mais importante do que eu saber que existe vida após a morte, né? Porque senão fica uma coisa solta, né? Existe vida após a morte, pronto e acabou. Então ele fala que a grande ilusão da humanidade é essa, de achar que a vida começa no berço e termina no túmulo. E aí você só vive esse período, como se não existisse o depois, né? Uma vida futura, Ele até fala, né? Quando ele fala da bem-aventurança bem-aventurados os que choram. E a gente não entende, né? Por que eu preciso chorar para ser bem-aventurado? Quando, na verdade, tudo isso tem uma causa, tudo isso tem um porquê e tudo mais. E na hora que eu entendo isso, eu entendo também que a minha compensação talvez não seja nessa vida. Porque tem dores irremediáveis, né? A perda de um filho, talvez eu não seja consolada nessa vida, nessa existência, mas talvez numa próxima. Então, as compensações talvez venham em vidas futuras, né? Então, é isso
que ele fala para entender o que é esse bem-aventurados os que choram, os que sofrem. Porque se a gente só olhar a materialidade, a gente fala, mas tem dores que são irremediáveis. Né? Então, essa percepção da imortalidade da alma é muito importante para a gente não se prender à matéria e não achar que a vida é só isso. Né? Eu achei muito legal essa palestra do Divaldo ontem. Achei muito... Bom, assim, Sônia, é rapidinho que você vai falar, porque a gente está no tempo mesmo. sim. Né? Não, deixa estar. Eu depois falo numa outra oportunidade, no próximo programa. Tá, Estamos em cima da hora. anote para complementar. Eu vou dar os nossos recadinhos antes, mas não sem antes fazer um agradecimento a todos vocês que estão conosco aqui ainda, agradecer as curtidas, muito obrigada, e lá na mãozinha, me dá a curtidinha de vocês. Os nossos recadinhos não esqueça que a gente continuará esse estudo na próxima terça-feira, 19 horas, 16 horas horário Brasil, 20 horas horário Portugal. Aqui com as meninas, a nossa Sandra estará dando continuidade, como já avisou até que vai iniciar o capítulo 5, então quem quiser, releia, estudem antes o capítulo 5, porque ela já vai trazer aqui para a gente esse capítulo, e se vocês já vão estar fresquinhos para poder complementarem, se tiver algumas dúvidas também aproveitem e perguntem, porque a Sandra estará aqui a postos para a gente, tá? Vocês poderão assistir pelo YouTube, através da Estação da Luz Tracinho Tavares, ou pelo Facebook, através da Web Rádio Estacão da Luz RN, tá bom? Neste sábado, nós vamos continuar ainda com Paulo de Tarso, lendo o livro Paulo Estevão, é um livro, uma leitura, na verdade é um estudo sobre o livro, né? Paulo Estevão. E quem estará conosco? Quem? A Kátia Boeloni, 16 de agosto, Brasil, também horário das 16 horas, e Portugal, 20 horas, tá bom? Então, vocês podem nos acompanhar aqui nesse estudo também, e a gente está numa fase que vai falar exatamente sobre essa continuidade de Saulo de Tarso, de Saulo, né, de Tarso ainda, esses momentos dele agora já de como diz o texto, né, labores apostólicos, e aí a gente vai começar a se identificar, identificar essas cartas também através dessa vivência de Saulo de Tarso, tá bom? Também poderão assistir através do Facebook pela Web Rádio Estacão da Luz RN, ou pelo YouTube Estação da Luz Tracinho Tavares. Para quem está assistindo maratonando, como disse aqui a nossa super linda também, a Lucélia, ela coloca aqui, ó, eu sou uma que maratonei, estou próxima das últimas aulas e amei poder ter à disposição para estudo de pessoas como eu, que chegam com o curso já bem adiantado, foi muito bom, grata. Então, podem estudar também, fazer a leitura de vocês antes e acompanhar porque entrando lá, através, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, vocês vão procurar playlist, e aí digitem lá o nome do programa, ou Epístolas, né, Visão Espírita, ou então Paulo de Tarso, ou Paulo e Nós, que vocês vão, desculpa, Paulo Estevão, ou Paulo e Nós, que vocês vão chegar nesses estudos, e vem em ordem cronológica, então vocês não vão perder as epístolas, tá bom? Qualquer comentário, qualquer pergunta, fiquem à vontade para fazer através do WhatsApp que está rodando aqui embaixo, que é 5584-98185-3100, tá? Deixa eu tirar aqui a nossa doce Lucélia. E agradecer a todos vocês que estiveram conosco, a Alzenia, a Lucélia, a nossa voz do além estava aqui hoje também, viu, Lucélia? Nos acompanhando, tá? Temos também aqui a Marina, que agradece também. Obrigada, meninas lindas. Lindas somos todas nós que tentamos fazer alguma coisa útil com a nossa carne, com a nossa existência aqui na Terra. A Lucélia agradece a Sandra, né, diz que foi bem esclarecedor, muito bem. A Sandra, como ela disse, ela teve que dar uma saidinha, e manda um abraço para todos aqui também. E agora eu vou passar para as meninas darem as suas considerações, não seriam bem considerações, os seus comentários finais, para a gente poder já encerrar aqui com uma oraçãozinha através da Elô. Então, Elô, você vai por último. Vou começar pela Kátia. Kátia.
Eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer de coração a Sandra e a todos vocês, e um grande, grande abraço, uma semana cheia de luz e saúde para todos. Sônia Paula. Então, eu vou dizer boa tarde a todos e boa noite, porque eu há pouco não falei, né? Tive uma questão técnica que já consegui resolver. Queria também agradecer à Sandra, que ela receba o meu agradecimento, onde ela se encontra, e também dizer que gostei muito dos esclarecimentos da Elô e da Cátia também. E dizer que para a semana estamos cá, né? Então, até para a semana. Bem sucinto. Mas foi então não, fica para a semana. Heloísa Assunção, e depois já pode fazer essa oração de encerramento. Obrigada a todos. Queria agradecer a todos, né, que nos acompanharam. Espero que todos tenham uma semana abençoada e que estejamos aqui com bom ânimo, com alegria, com muita disposição na próxima terça-feira. Obrigada. Desculpa, faltou um último cartaz. Kátia, diga lá. Então, gente, esse é o programa de quinta-feira, à noite, às 19h30 do Brasil, que a gente está estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no 2º capítulo, com o tema Espírito e Matéria. Esta quinta-feira eu não vou poder estar, mas o Luiz Armando vai estar, e quando o Luiz Armando vem é um banquete, porque ele fala coisas que a gente ainda não alcançou o estudo, mas é importante que a gente tenha esse acesso a essas coisas através do Luiz Armando. Então, esperamos todas vocês. Um beijo. Você fala dele, mas você é uma enciclopédia humana também, espírita. Sim, Não. sim. Ainda bem, por isso que está aqui conosco, que vai cada vez mais programas aqui, traga seu conteúdo para a gente precisa disso. Elô, sua oração, e muito obrigada novamente a todos vocês aqui na telinha e todos vocês que estão nos assistindo. Tá bom. Vamos lá. Então, vamos mais uma vez, aquietando nossos corações e sintonizados com esse grupo amoroso para a nossa prece de encerramento. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem impor condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir o entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os teus desejos, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.